Olá pessoal, sou eu mais uma vez, Fernando Ferrari aqui do site Qualidade e Produtividade, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aqui aos estudos de estabilidade de processo, né? Uma série de vídeos sobre estudos de estabilidade e esse vídeo é sobre cartas de controle para valores individuais e amplitudes móveis, tá? São cartas de controle quando você não é capaz, né? Não é possível fazer amostragem em subgrupos, né? Então tem aqui nessa página aqui do site, ó, vocês vão encontrar aqui a descrição, toda a descrição do artigo, né? E esse vídeo é para falar sobre esse tipo de carta aqui, tá? Também conhecido como cartas IMR, né? Ou valores individuais, moving range, né? Amplitude móvel. Tá? Então é uma carta específica para monitoramento quando você não consegue fazer subgrupos, né? Não consegue extrair subgrupos do processo. Ou é muito difícil, ou é muito caro, né? Ou é um processo onde o volume de produção é muito baixo, né? O tempo de ciclo, né? O tempo para produzir uma peça, aí, uma unidade é muito alto, né? Processamento muito longo, então você acaba utilizando somente uma leitura para fazer a anotação na carta de controle, tá? Você não tem uma amostra aí de vários elementos. Você vai lá, faz uma medição, e pronto, esse é o ponto a ser anotado. Tá? E vai fazendo isso sucessivamente. Tá? Então essa é a diferença, né, dessa carta de controle aqui, vocês estão vendo aqui, ó, para a carta de controle de média em amplitude ou média desvio padrão. Tá? Cada pontinho aqui não significa que isso aqui é uma média mais. Cada pontinho é realmente uma leitura agora. Né? Ela é bem semelhante, na verdade ela vai ser muito semelhante, porém os dados têm um significado diferente. Né? Cada ponto aqui azul na carta representa uma leitura. Né? Então é uma leitura que foi feita aqui. E na parte de baixo aqui você tem a amplitude móvel, né? Em inglês moving range. Né? O que significa isso? Então você vai lá, vocês podem notar que o primeiro ponto aqui não é anotado, ó, tá? Então a primeira leitura aqui, ó, no ponto 1, ele não tem anotação aqui. Ele vai monitorar a diferença entre a primeira e a segunda, anotei aqui. A diferença entre a segunda e a terceira, anotou aqui, né? É a amplitude, né? A diferença entre a terceira e a quarta e assim sucessivamente. Então, nesse tipo de carta de controle aqui, a primeira anotação aqui não existe, ó, tá? A pessoa aguarda ter a segunda leitura para fazer a anotação da diferença entre a primeira e a segunda aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a primeira leitura, né, o valor individual, mas ele precisa esperar essa segunda aqui para pegar a diferença absoluta entre elas e anotar aqui. Tá? Isso é a amplitude móvel que a gente chama, né? A cada duas leituras ele anota a diferença, né? Ou seja, a diferença absoluta, né? A amplitude que a gente chama entre as leituras. Né? Então, hoje nós vamos dar uma olhada aqui como fazer esse tipo de carta aqui no Minitab, tá? Aqui no site, na página, tem aqui toda a descrição de como é que faz. Nós vamos dar uma olhada depois nos cálculos. Também tem que fazer correção, né, para estimadores enviesados, né, na parte, principalmente na parte de estimativa de desvio padrão, né, da parte de amplitude móvel e da média das amplitudes também, tá? Então vou dar uma explicada aqui, ó, aqui no site vocês vão encontrar o passo a passo e, como sempre, um conjunto de dados aqui para a gente utilizar, né, com o modelo. Isso aqui nada mais é do que o peso, né, em libras, né, que uma mina de calcário, aí, um fornecedor de calcário para um cliente dele, ele mede aí o peso enviado, né, de cada vez que ele envia lá uma quantidade para o cliente dele, ele anota o valor, né, do peso real, né. A gente tem aqui informação, por exemplo, no descritivo, né, no estudo de caso, nesse caso aqui, que, né, você, por exemplo, seria o gerente de distribuição em uma pedreira de calcário, né, deseja monitorar o peso em libras e a variação nesses 45 lotes de calcário que são enviados semanalmente. Tá? Então, você não consegue medir todo dia, por exemplo. Então, você vê que a cada semana, né, ele envia aí um lote de calcário para um cliente importante. Né? Então, aqui tem 45 lotes, são 45 semanas, tá? Quase um ano de medição aí. E ele tem a informação aqui que cada lote tem que pesar cerca de 930 libras. Tá? Então ele coletou aqui, no caso diz você, né, coletou os dados e deseja examinar
esses dados usando uma carta de valores individuais, né? Então, cada leitura aqui, ó, né, é a leitura de uma semana. Ele foi lá, pesou a quantidade de calcário na semana enviada e fez a anotação. E assim foi fazendo durante o ano, durante 45 semanas aí, tá? Eu já transferi aqui esses dados para o Minitab, tá? Então a gente tem aqui cada leitura, ó, cada semana. E para gerar essa carta, né, para monitorar esses valores individuais, a gente não pode chamar isso aqui de amostra, né? Isso aqui nada mais é do que, na verdade, uma leitura mesmo. Eu vou seguir o caminho aqui para vocês, ó. Então você coloca os dados em sequência. Deixa eu rolar aqui, vocês vão ver que tem 45 leituras, ó, 45 valores anotados do peso enviado, né, para esse cliente aí da pedreira de calcário. Então você segue aqui, ó, menu Stat, né, cartas de controle, Control Charts, né, cartas de variáveis para indivíduos, né, para valores individuais, né. E aí você tem logo a primeira opção aqui é Individual Moving Range, né, valores individuais e amplitude móvel. Então você clica aqui, você vai pegar aqui a coluna onde estão os valores, adiciona ela aqui, né. Então, vou adicionar aqui para vocês verem, ó. Dá duplo clique, ela já migra para cá. E vamos colocar aqui, ó, nas opções, esse botão aqui, IMR Options, né, as opções da carta de controle. Vamos vir aqui na abinha teste, ó, desse diálogo aqui, tá? E vamos escolher para ele realizar todos os testes para causas especiais, ó, essa opção aqui, ó, Perform all tests for special causes, tá? Então ele vai realizar todos esses testes aqui para causas especiais, para a gente monitorar se esse processo aí de envio, né, se a gente está enviando a quantidade correta, né? Se nosso processo tem estabilidade para enviar a quantidade correta de calcário para esse cliente. Vamos dar OK, OK. E ele vai criar aqui, ó, a Minitab cria a carta para a gente, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar as particularidades para vocês. A principal diferença é essa mesmo que eu já comentei, né? Cada valor aqui anotado, ó, 905, vamos comparar lá com a tabela. 905, 930 é o segundo valor, né? Então vamos abrir aqui 930, vamos lá, ó, 930, tá vendo? Então ele não é uma média que ele pegou lá duas, três, cinco observações, tirou uma média e plotou aqui, como acontece nas cartas de média, desvio padrão, média amplitude, né? Aqui cada pontinho é realmente a leitura que você fez, ó. Tá? E ele fez aqui o teste para casos especiais e praticamente pintou de vermelho toda essa seção aqui, né? Ó. Essa parte de cima aqui da carta de valor individual, ela tem aqui a linha central, né? Que é vamos dizer assim, calcular o peso. Se a gente tivesse que considerar o peso médio do envio, né? A gente está enviando em média, né, 936,9 libras, né? E os limites de controle calculados são 862,8 para o limite de controle inferior e 1010,9 para o limite de controle superior. Então aqui tem vários pontos aqui assinalados, ó, de causas assinaláveis. Aqui provavelmente 4 de 5, né, ou 5 anotações menos que um desvio padrão na linha central, ou provavelmente 4 de 5 abaixo da linha central. Você tem aqui valores que estão fugindo, né, do limite superior de controle, ó, são 4 observações no total. Duas observações fugiram do limite inferior de controle, né? Uma observação que está aqui no teste número 5, nós podemos checar na Session Window depois, né? Você vem aqui na Session Window, você consegue saber o que é o teste 5, por exemplo. 2 de 3 pontos, mais que 2 desvios padrão afastados da linha de centro, né? Aqui o teste número 6, 4 de 5 pontos, mais que um desvio padrão da linha de centro, né? Em um ou outro lado da linha central. Então, olha, vários pontos falharam no teste número 2 aqui, ó, né? 9 pontos em sequência no mesmo lado da linha de centro. Então você tem aqui 9 pontos em sequência no mesmo lado da linha de centro. Então o que acontece? Você tem aqui notadamente um processo fora de controle, né? Ele não está estável ao longo do tempo aí. Você vê que nessa etapa aqui ele ficou bem abaixo do valor médio, depois outros pontos bem acima, né? Provavelmente houve uma correção no processo aqui, ó. Daqui para frente começou a variar mais que a média.
Então, essa aqui é a carta de controle para os valores individuais, né? Aqui embaixo você tem os valores da amplitude móvel, tá? Moving range. O que é a amplitude móvel, né? Nada mais é do que a diferença entre a primeira e a segunda leitura. Se você observar aqui a carta, ó, logo no começo, tá? A primeira leitura não foi anotada, ó. Ponto 1 não tem ponto, não tem nenhuma bolinha azul aqui anotada. O que significa isso? Não? Quando eu fiz a primeira leitura, eu ainda não tenho uma diferença para anotar na carta. Quando eu fiz a segunda, né, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 930 menos 905, são 25. O valor, a diferença é 25. Ó, exatamente esse valor que foi plotado aqui. Tá? Aí na sequência eu tenho 865, né, e 930. Então 930 menos 865, a diferença é bem grande, é 65. Ó. Então ele anota, né, essas diferenças aí e vai colocando os valores aqui, ó, tá? Para que seja plotada aqui a amplitude móvel, quanto variou em relação à última leitura, né, praticamente aqui. Então você vê que aqui também tem uma causa especial, ó. Nesse caso aqui, ó, né, ele falhou aqui, o teste fugiu do limite de controle superior, né? E ele está falando assim, ó, aqui a diferença entre a leitura anterior, né, e a leitura atual é de 110, né? Então foi muito grande a diferença aqui, né? Foi leu 100, vamos colocar aqui, ó, 985 libras, né? E a leitura anterior tinha sido de 875. Então 110 aí de diferença, uma variação muito grande. Uma carta aqui na amplitude móvel até que está sob controle, esse ponto aqui, que é justamente onde eu apontei aqui que me parecia que tive uma mudança, aqui, um ajuste no processo aqui, provavelmente a troca de balança, alguma coisa assim, calibração da balança que alterou aqui a leitura, ó, tá vendo? Todos os pontos aqui estão tendendo para mais agora. Aqui, como sempre, né, o limite de controle inferior, né, que é igual a zero nesse caso, provavelmente a conta aqui deu um valor negativo ou menor do que zero, né? Então você arredonda para zero porque não tem amplitude menor do que zero. Né? A amplitude média, ó, ele diz que em média, né, as leituras variam em 27,8 libras de uma para outra. Né? E o limite superior de controle está dizendo que é esperado que seja de 91 libras. Né? Então, qualquer coisa que variar acima disso aqui é considerado uma causa assinalável, como eu já demonstrei aqui para vocês. Né? Esses limites de controle aqui tem também as fórmulas, né, para calcular, como já foi assinalado nas outras cartas de controle. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui no blog, ó, no site. Tenho aqui as contas, né? Vamos falar primeiro aqui, ó, linha central dos valores individuais. Nada mais é do que o valor médio das leituras, né? Então, vamos fazer uma comparação aqui. Eu vou tirar uma média, Stat, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics, de peso. Tá? E dá um OK. Vai mostrar aqui para mim que a média é 936,89, praticamente 936,9. Vamos comparar com a carta de controle lá. 936,9, tá? Então é nada mais é do que a média, né? A grande média aqui das leituras, né? Nesse caso aqui. Vamos voltar aqui agora para ver as contas. O limite de controle inferior, tá? No caso de cartas de indivíduos, né? Aqui é a média menos K, né? Que eu já comentei em outros vídeos aí. K é o fator de Shewhart, né? Que é geralmente é quantas vezes você multiplica o desvio padrão. Tá? E a estimativa do desvio padrão para essas cartas aqui, nada mais é do que MR, né, a média da amplitude, a amplitude móvel média, dividido por D2. Então você vai ter que tirar a diferença de todas as leituras aí e colocar, né, o fator D2 aqui. Tá? Como a gente está fazendo aqui a diferença entre duas leituras, né, a segunda comparando com a primeira, a terceira comparando com a segunda, eu tenho 2 pontos, né, de, de amplitude, né, para comparar a amplitude.
Eu posso utilizar o fator aqui, ó, D2, se eu vim aqui na tabelinha, ó, D2, né? E eu estou utilizando 2 pontos, então o meu D2 vai ser 1.128, tá? Então a razão aqui, o valor de D2 aqui vai ser 1.128. A amplitude, né? A amplitude média, né? Amplitude móvel média precisa ser encontrada, né? Então, uma maneira de fazer isso aqui no Minitab, ó, eu vou colocar aqui para vocês. Eu acho mais fácil no Excel. Vamos lá. Vou colar os dados aqui. Para me encontrar o MR, né? Moving Range, o que que eu faço? Eu subtraio este valor, o segundo a leitura deste aqui. Tá? E assim faço para todos. Você vê que alguns valores aqui, ó, tá? Ele deu negativo. Eu preciso colocar uma função de valor absoluto aqui. Então, o absoluto da subtração desses dois elementos aqui. E aí já fica positivo. Você manda fazer. Opa. Vamos lá, deixa eu corrigir aqui a fórmula. E vou arrastar para todos eles aqui. Os 45 valores. Então tá aí, né? Esses são os valores. E você vê que a média é 27,84. Né? Aqui, ó. Tá falando aqui que a média é 27,84. Podemos até colar isso aqui lá no Minitab, ó. E vamos colocar aqui amplitude móvel, né? MR. Então, o que você tem que fazer é, quando for estimar o desvio padrão, é encontrar essa média 27,84, né? E dividir por D2, que é 1.128. Tá? Então, vamos tentar fazer aqui manualmente para ver se isso aqui está correto. Calculadora. Vou fazer aqui que é mais prático. Vou tirar a média dos valores. Tá? Essa é a média, né? Amplitude média das leituras, né? O valor de K vai ser igual a 3, né? E D2 é 1.128. Vamos lá. Então, o que que eu tenho que fazer é esse valor que multiplica, perdão, que divide por esse, que é igual a esse vezes esse, mais a média, né? Qual é a média lá? Vou voltar aqui no Minitab, 936,9. Então, o limite de controle superior é igual a isso aqui mais isso, igual à média, né? O valor médio das leituras, mais esse fator aqui, e também é igual a esse, menos esse valor aqui. Então, esse aqui é o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Tá?
Então é isso aqui, onde a média aqui é a média das diferenças das leituras, né? MR, média da amplitude móvel. O fator de K é o fator que multiplica o desvio padrão, né? E D2 é 1,128. Eu fiz aqui o valor, calculei, né? Esse dividido por esse, né? Aqui o média MR dividido por D2, né? Depois eu faço isso aqui vezes 3, né? Que dá esse valor aqui. E depois eu utilizo aqui a média, né? O I, né? Que é o valor individual, que é a média deles. Eu posso pegar esse valor na própria carta de controle, ó, tá? E aí vamos calcular esses limites aqui para checar se esses valores estão corretos, tá? Então eu calculei aqui limite superior. Vamos aproximar as casas aqui. 1010.94. Vamos checar lá. 1010.9, né? Muito próximo aqui. E 862.8. Vamos dar uma checada. 862.8. 86. Então tá correta a conta aqui, né? Essa é a maneira de você calcular aí, tá? Se você estivesse fazendo aqui a diferença com 3, né? Qual é a diferença entre o maior e o menor aqui em 3, né? Seria 930 menos 865. E o D2 aqui você precisaria vir aqui na tabela, né? D2 encontrar o valor D2 para 3, aí já passa para 1.693, tá? Se você olhar, né, comparar, essa porção da conta aqui, ó, MR sobre D2, nada mais é do que a estimativa do desvio padrão, tá? Então é x barra menos K sigma e x barra mais K sigma, tá? A estimativa de desvio padrão para esse tipo de carta de controle é essa conta aqui, ó, amplitude móvel média dividido por D2, tá? Então é assim que encontra os limites de controle. Se você gosta, né, fique à vontade para calcular aqui também, ó, né, os limites para a parte da amplitude móvel, né? Então você tem aqui a média MR, né? A linha central nada mais é do que MR, que multiplica D2 da distância W entre as leituras, que é igual a 2 aqui, né? Então quando você tem D2W, W é o tamanho da sua diferença, né? Quantos pontos você está utilizando para calcular a diferença para amplitude? Então é 2. Então você vai aqui no D2, olha aqui o W seu é 2, aqui N pode substituir por W, tá? Então é 2, olha lá, ó, 1.128 de novo, né? Que multiplica a amplitude média. Agora aqui o limite de controle inferior, né? Você tem aqui também a mesma conta, D2W, né? Que é o 1.128, que multiplica, né? O 24, o desvio padrão, isso aqui é o desvio padrão lá em cima, tá? Menos K D3 de W, tá? Então aí você vai utilizar essa coluna aqui, ó. Opa. D3, tá? De W, que é esse valor aqui, tá? Para duas leituras, tá? E aí você vai poder chegar nas mesmas contas aqui que eu fiz no Excel, utilizando aqui para calcular o limite de controle da parte inferior da carta, tá? Que é o limite de controle para amplitude móvel, tá? Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa etapa aqui, né? Provavelmente, né, o dono desse processo aqui, dessa pedreira de calcário, vai precisar corrigir esse processo aqui, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de dar o like no vídeo aí, tá? Se você gostou, se não gostou, dá o dislike, tá? E não deixe de visitar a página, tá? Tem outros assuntos interessantes lá, espero que vocês façam um bom proveito aí e até o próximo vídeo. Um abraço!